Olá, eu sou Bruno Rosa, aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Pelotas e trabalho no Laboratório de Lipidômica e Bioorgânica, onde foi desenvolvido o trabalho intitulado Inovação Tecnológica no Desenvolvimento de Novos Reveladores de Impressões Digitais, sob a orientação do professor Cláudio Pereira. Então, desde o século XIX, as impressões digitais são consideradas uma eficiente forma de identificação humana nas ciências forenses devido à singularidade para cada indivíduo. Diferente da identificação por documento de identidade ou biometria, na prática, quando encontradas em local de crime, essas impressões normalmente estão na forma latente, o que as torna difíceis de serem identificadas. Nessa perspectiva, existem diferentes técnicas forenses para a identificação dessas impressões digitais, podendo ser divididas em técnicas químicas ou físicas. Uma das técnicas mais utilizadas é uma técnica física, a técnica do pó, que consiste na aplicação de partículas finas de um pó sobre as secreções deixadas pelas papilas dérmicas do indivíduo, fazendo então que seja visível essa impressão digital. Atualmente, no Brasil, existe o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Forense, o INCT Forense, com participação de diferentes universidades do Brasil e também da Polícia Federal Brasileira. O objetivo desse instituto é incentivar a pesquisa nas sub-áreas de ciência forense que sejam deficientes. Em particular, o tema de reveladores de impressões digitais é emergente na América Latina devido a esses materiais serem cotados em euro ou dólar, dificultando a sua aquisição. Em muitos locais do Brasil, por exemplo, as polícias não têm acesso a esses materiais, o que pode ocasionar dificuldade no desfecho de investigações criminais. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo apresentar as contribuições em inovações tecnológicas na elaboração de novos reveladores de impressões digitais, desenvolvidos na Universidade Federal de Pelotas, de modo que essa ciência seja mais difundida na sociedade. A partir da elaboração de novos reveladores de impressões digitais, foram selecionadas patentes depositadas pela universidade nos últimos anos e que estão indexadas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE. Então, tais produtos foram testados de acordo com o protocolo desenvolvido pelo Grupo Internacional de Pesquisa de Impressão Digital. De acordo com as patentes analisadas, foi possível a identificação de diferentes materiais com aplicação na visualização de impressões digitais, como curcuminas, chalconas, pirazóis, tiazóis, dihidropirimidinonas e ligninas, onde as estruturas base dessas moléculas podem ser observadas na imagem. Também, a avaliação da eficiência dos compostos para tal aplicação se deu com base no Grupo Internacional de Pesquisa de Impressão Digital, onde a eficácia segue uma escala de 0 a 4, onde então todos os produtos apresentaram alta qualidade de imagem para as impressões digitais, se enquadrando no nível 4, onde então tem uma visualização muito boa da impressão digital, todos os detalhes da papila dérmica sendo uma impressão digital identificável. A título de representação, a imagem demonstra uma impressão digital revelada com um tiazol e também algumas minúcias que foram identificadas, como por exemplo confluência, fim de linha, a ilhota, bifurcação, empalme e também alguns poros de suor que são possíveis de serem visualizados. Por consequência, dada a efetividade dos compostos para a aplicação relatada, eles constituem uma linha de produtos forenses que, se produzidos no Brasil, poderiam diminuir o custo de compra de forma que tenham um alcance maior nas polícias científicas nacionais, também contribuindo cada vez mais para as investigações criminais. E, além disso, a papiloscopia é utilizada no mundo todo, então tem-se um mercado para esses produtos. Cabe lembrar que cada produto tem o seu uso de acordo com a coloração em relação à superfície na qual será aplicada, de forma que apresente o melhor contraste da impressão digital com a superfície. Em suma, o trabalho compõe uma linha de inovações desenvolvidas na Universidade Federal de Pelotas, vinculada ao INCT Forense, onde os documentos destacados são de grande interesse no desenvolvimento tecnológico quanto ao uso de novos materiais reveladores de impressões digitais e, consequentemente, avanços na área de segurança pública, de forma que sejam viáveis produtos desenvolvidos no Brasil e com custo menor para as polícias científicas. Gostaria de agradecer aos órgãos de fomento e a todos que assistiram. Muito obrigado. Olá,
Você já parou para pensar o que acontece quando, durante um voo, asas de avião sofrem pressão e pequenos impactos, levando à formação de trincas e rajaduras? Em uma situação como essa, a cápsula separadora se rompe e promove a autorreparação dessa trinca, ou seja, a própria asa é capaz de se autoconsertar. E se essa tecnologia puder ser aplicada em outras áreas? Meu nome é Juliane Mas, eu sou estudante de odontologia da UFPEL, minha orientadora é a professora doutora Gina Lima. Um dos procedimentos que os dentistas mais realizam são as restaurações dentárias de resina composta. Provavelmente você tem alguma ou conhece alguém que tenha. Na nossa boca, essa resina recebe força da mastigação e variação da temperatura pela alimentação, podendo gerar microfissuras internas que não são fáceis de serem detectadas. Com o tempo, pode levar até mesmo à fratura da restauração, que é uma das principais causas de sua substituição. Por isso, nosso trabalho propõe um novo sistema de auto-reparo para restaurações dentárias. E o nosso objetivo foi desenvolver esse sistema, baseado em microcápsulas separadoras. Então, o defeito de propagação de trinca na resina vai romper essas cápsulas, liberando um monômero que, em contato com o catalisador, vai polimerizar e preencher a trinca formada. As cápsulas foram preparadas por polimerização em emulsão com formaldeído e ureia. Nós preparamos 3 grupos de soluções autorreparadoras, utilizando diferentes monômeros e imitadores. Então, analisamos a morfologia da superfície das cápsulas e a capacidade do encapsulamento. E formulamos também 3 grupos de resinas experimentais. O primeiro não foi adicionado cápsulas e utilizamos ele com o controle. No segundo grupo, adicionamos o grupo 1 de cápsulas e no terceiro grupo adicionamos o grupo 2 e o grupo 3 de cápsulas. Para fins comparativos, escolhemos a resina Filtec Z350, que é muito utilizada comercialmente. Em seguida, realizamos testes de propriedades mecânicas, resistência a fraturas e induzimos pequenos defeitos na resina para testar essa eficiência de auto-reparo. A análise estatística foi realizada considerando o valor de significância em P menor que 0,05. Nos nossos resultados, então, a espectroscopia das cápsulas separadoras, as setas apontam para os picos que correspondem às ligações que formam o envolto dessa cápsula, amina, carbonila e nitrila, verificando o sucesso do processo de encapsulação. Aqui nós temos os resultados dos espectros do conteúdo líquido das cápsulas. A presença da banda em 1638 indica que os monômeros foram encapsulados com sucesso e a diminuição dessa banda após 24 horas indica que eles foram polimerizados. Isso também pode ser observado pelo grau de conversão, que é a porcentagem de monômeros que se transformam em polímeros. Na microscopia eletrônica de varredura, o asterisco da figura da esquerda mostra o líquido que vaza quando a cápsula se rompe. E na figura da direita mostra a superfície externa das cápsulas. Os 3 grupos apresentaram um tamanho semelhante. O grau de conversão foi semelhante entre as resinas experimentais, com uma média de 67%, sendo superior ao da resina utilizada comercialmente. A resistência à flexão e o módulo de elasticidade não foram afetados pela adição das cápsulas. Isso é importante, pois significa que as propriedades mecânicas não foram prejudicadas, e elas estão relacionadas à longevidade do material. O gráfico apresenta a tenacidade e a fratura, que é a energia que o material consegue absorver antes de fraturar. Os valores bases não foram alterados pela adição das cápsulas e na refratura somente os grupos com cápsulas apresentaram essa propriedade. A eficiência de auto-reparo foi de 52,5% para o grupo resina experimental e grupo unicápsulas e de 22,1% para o grupo resina experimental, grupo 2 e grupo 3 de cápsulas. Esse resultado pode provar que o líquido de reparo liberado foi polimerizado com sucesso. Após o teste de eficiência de auto-reparo, nós obtivemos uma micrografia do grupo resina experimental, grupo 2 e grupo 3 de cápsulas. E as setas apontam para os filmes de polímeros que se formam, demonstrando a eficiência do novo sistema de auto-reparo a partir do líquido das cápsulas. Portanto, os nossos resultados demonstram que o uso desse sistema foi capaz de promover o reparo das trincas do material, evitando possíveis fraturas da restauração e podendo assim até diminuir a necessidade de substituição delas e intervenções clínicas. Muito obrigada!
Olá a todos, meu nome é Cleison Garcia, sou orientado pelo professor César Bruno e faço parte do Labionem. Hoje eu trouxe um trabalho intitulado de seleneto diêmidrofluorometilfenila, um composto orgânico de selênio capaz de reverter alterações associadas à patogênese da depressão induzidas por reserpina em hipocampo de camundongos. Segundo a OMS, aproximadamente 300 milhões de pessoas de diferentes idades sofrem da depressão, e até o ano de 2030, essa doença será a maior para a incapacitação do trabalho, resultando numa perda significativa tanto no meio econômico quanto no social. Desta forma, a depressão deu origem a algumas teorias, como a teoria monoaminérgica, que diz respeito à redução dos neurotransmissores monoaminérgicos, como serotonina, dopamina e noradrenalina. Foi descoberto também o possível envolvimento do eixo hipotálamo-pituitário-adrenal com a patogênese da depressão, por meio da desregulação de receptores glicocorticoides. Estudos apontam também o envolvimento do estresse oxidativo com a patogênese da depressão. Entretanto, por outro lado, o fator de transcrição NRF2 é um importante fator que regula a resposta antioxidante intracelular. A apoptose tende a ser um mecanismo fisiológico essencial para o nosso organismo. O problema se instala quando a mesma é desregulada e assume um caráter patológico, que pode contribuir para o desenvolvimento de doenças neuropsiquiátricas. A reserpina é uma substância que causa depressão de monoaminas. Além disso, pode causar também danos neuronais que resultam na ativação da microglia, podendo resultar, então, na ativação da neuroinflamação e no desenvolvimento de sintomas tipo depressivo. Estudos apontam que compostos orgânicos contendo selênio já apresentam atividades antidepressivo, antioxidante e neuroprotetores. Nesse sentido, o seleneto diêmidrofluorometilfenila também já apresentou atividade do tipo antidepressivo em modelos de depressão induzidos por reserpina. E as análises bioquímicas são fundamentais para entender o mecanismo de ação deste composto. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do CF3 em níveis da proteína apoptótica paraclivada, o produto da lipoperoxidação 4-hidroxinonenal, nos níveis de receptores glicocorticoides e do fator de transcrição NRF2. O CF3 foi sintetizado no laboratório de síntese, reatividade e avaliação farmacológica e toxicológica de organocalcogênios da UFSM. A técnica implementada foi de Western blot e a reserpina foi comprada na Sigma Aldrich Corporation. Os animais foram obtidos no Biotério Central da UFSM, de acordo com as normas do Comitê de Ética e Bem-Estar Animal com o respectivo protocolo. Nos 3 primeiros dias, os animais foram tratados com reserpina 0,5 mg por quilograma via intraperitoneal. Nos próximos 2 dias foram tratados com um composto na dose de 10 mg por quilograma via intragástrica. 30 minutos após o último tratamento com CF3, houve eutanásia, a remoção e acondicionamento das estruturas para posterior procedimento de Western blot. Os sinais foram capturados com a Martian Imager 600 e a densidade óptica foi quantificada pelo software ImageJ. Os valores foram obtidos da razão entre a quantificação das proteínas e o respectivo teor de proteína da banda de beta-quitina. Os dados foram expressos em porcentagem do controle e analisados por ANOVA de 2 vias, seguido pelo teste pós-hoc de Newman Kills. Após 3 dias da administração de reserpina, a mesma causou um aumento de 4-hidroxinonenal no hipocampo. Por outro lado, o composto foi capaz de reverter este parâmetro. Em relação ao nível de NRF2, a reserpina teve uma tendência em diminuir esses níveis, e o composto teve uma tendência a aumentá-lo. Além disso, a reserpina causou um aumento de parque clivado no hipocampo, e o composto foi capaz de reverter. Quando os níveis de receptores glicocorticoides, a reserpina também causou um aumento significativo nestes, e o composto acabou normalizando este parâmetro. Em suma, os resultados sugerem que o CF3 foi capaz de reverter os danos causados pela administração de reserpina, pela diminuição das proteínas paraclivada e 4-hidroxinonenal e dos níveis de receptores glicocorticoides. Os resultados dos níveis de NRF2 corroboram com estudos prévios que demonstram a atividade antioxidante do CF3. Portanto, mediante os resultados pré-clínicos obtidos neste trabalho, além de uma investigação mais profunda acerca deste composto, o CF3 poderia ser utilizado para evitar processos pró-oxidativos e apoptóticos e demais mecanismos associados à patogênese da depressão. Seguem algumas referências utilizadas neste trabalho e o meu muito obrigado pela atenção.
Olá, meu nome é Natália, sou aluna do curso de Química Forense e bolsista de iniciação científica no Laboratório de Lipidômica e Bioorgânica, onde foi desenvolvido o presente trabalho intitulado Hidrozonas como pó revelador de impressões digitais latentes. As hidrozonas constituem de uma classe de intermediários sintéticos utilizados em análises químicas, buscando a identificação de compostos carbonílicos e complexantes de cátions metálicos, além de serem utilizadas como precursores de heterociclos. A coloração vibrante desses compostos faz com que eles sejam um potencial revelador de impressões digitais latentes. Contextualizando, a impressão digital latente é aquela que não é visível a olho nu, sendo necessário um método de revelação para que se enxergue as linhas e minúcias e a partir disso seja feita a identificação humana. A técnica mais utilizada atualmente é a técnica do pó, que consiste em visualizar o contraste do pó aderido na impressão digital com a superfície. Porém, uma grande desvantagem dessa técnica é que os pós padrões comumente utilizados apresentam toxicidade aguda quando inalados, trazendo graves prejuízos à saúde de quem os manuseia. Baseado no exposto anteriormente, o objetivo do presente trabalho é realizar a síntese de hidrozonas, confirmando os compostos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, o CGM, a fim de avaliar a aplicação desses compostos como reveladores de impressões digitais latentes. Para a síntese das hidrozonas, em um balão foram pesados e diluídos em 10 ml de etanol, 5 mmol de dinitrofenilhidrazina, 5 mmol de cetona, onde foram testados 4 substituintes diferentes, e 5,25 mmol de ácido paratolueno sulfônico. Para o início da reação, o balão foi colocado em banho-maria a 70 graus Celsius durante 2 horas e 30 minutos. Após isso, o precipitado foi filtrado e, após seco, pesado para o cálculo do rendimento. A confirmação dos compostos se deu por CGM. Para o teste das revelações, foram testadas impressões digitais naturais e sebáceas, depositadas em superfície de vidro. Para obter o conteúdo natural, o doador lavou previamente as mãos e realizou a deposição após 30 minutos. Para obter o conteúdo sebáceo, o doador friccionou os dedos nas partes oleosas do rosto e, após isso, realizou a deposição. Ambas foram reveladas após o tempo de envelhecimento de 24 horas, utilizando os pincéis adequados e as hidrozonas sintetizadas. E após reveladas, as impressões digitais foram fotografadas. Baseado na metodologia supracitada, os compostos apresentaram alto rendimento e os testes de ponto de fusão foram correspondentes aos da literatura. A partir da análise em CGM, a título de representação, a figura demonstra o espectro de massas do composto 2C, onde é possível observar o íon molecular de 278, referente à massa exata da molécula, confirmando a estrutura. Da mesma forma ocorreu para os demais compostos. A hidrozona 2C, com o substituinte da ciclohexanona, se apresentou mais promissora tanto em impressões digitais naturais, em A, quanto em impressões digitais sebáceas, em B, apresentando alta qualidade de imagem, podendo ser utilizada em casos de identificação. Além disso, foi feito um teste de secção onde a mesma impressão digital é revelada metade com a hidrozona, em C, e metade com o pó padrão comercial Gold, em C', onde eles apresentam grande semelhança, o que também confirma a eficácia do composto. Para complementar a eficácia, foram testadas impressões digitais depositadas em objetos comuns, como uma garrafa e um celular, onde, como é possível observar nas imagens, o composto manteve sua qualidade. Concluindo, a metodologia utilizada foi eficiente, visto que ocorreu de forma rápida e produtos de alto grau de pureza. Além disso, os compostos utilizados como reveladores de impressões digitais latentes apresentaram contraste e interação física com as substâncias sebáceas e naturais, podendo identificar as linhas e minúcias da impressão digital. Dessa forma, os compostos desenvolvidos poderiam ser utilizados na identificação humana, contribuindo para as ciências forenses. Agradeço aos grupos de pesquisa que auxiliaram no desenvolvimento do trabalho e aos órgãos de fomento. Muito obrigada pela atenção de todos. Boa tarde a todos. Eu sou a Daiane Fernandes, sou integrante do Grupo de Pesquisa de Crescimento de Cristais Avançados e Fotônica, o CECAF da UFPEL. Hoje estou aqui para apresentar um dos trabalhos desenvolvidos neste ano, intitulado Nanofios de Niobato de Sódio e sua atividade fotocatalítica. Feitas, portanto, as apresentações iniciais, vamos ao trabalho. As pesquisas utilizando semicondutores como fotocatalisadores vêm sendo desenvolvidas desde 1972, quando os pesquisadores japoneses Fujishima e Honda
relataram a divisão das moléculas de água utilizando dióxido de titânio. Neste tipo de processo fotocatalítico, os elétrons do semicondutor, ao serem energizados, são excitados da banda de valência para a banda de condução, ou seja, são promovidos à superfície, local onde ocorrem as reações fotocatalíticas. Portanto, o tipo, estrutura e morfologia do semicondutor são propriedades importantes. Sabe-se também que o tamanho da partícula influencia na atividade fotocatalítica, pois quanto menor é a partícula, menor é a distância de transferência do elétron fotogerado para a superfície, fazendo com que os mesmos viajem menos para atingir os locais de reação da superfície, aumentando assim o número de elétrons que atingem esses locais. Logo, as partículas em nanoescala são muito promissoras para esta aplicação. O niobato de sódio é um semicondutor que possui uma estrutura cristalina do tipo perovskita, ou seja, possui estequiometria do tipo ABX3, onde os sítios A e B são ocupados por cátions metálicos e o sítio X é ocupado por um elemento do grupo dos não metais. Dentre as atividades fotocatalíticas reportadas na literatura, ele apresentou excelentes respostas para a evolução de H2, redução de CO2 e degradação de corantes. Apesar de poucos estudos, foi demonstrado que a morfologia de nanofios apresentou melhores respostas fotocatalíticas para a evolução de H2, comparada com a forma cúbica, e até o momento, nenhum estudo foi realizado acerca da fotodegradação de corantes utilizando o niobato de sódio na forma de nanofios. Portanto, os objetivos do nosso trabalho são aplicar diferentes temperaturas de tratamento térmico nos nanofios de niobato de sódio sintetizados e analisar a influência sobre a fase, forma, bandgap óptico e desempenho fotocatalítico, através da fotodegradação da rodamina B, um corante amplamente utilizado nas indústrias. Para obter o composto, foram executadas duas etapas, a primeira consistida na etapa de síntese, onde hidróxido de sódio, pentacloreto de nióbio e água destilada foram utilizados como materiais precursores. A síntese hidrotérmica assistida por micro-ondas teve rampa de aquecimento de 4 graus por minuto e um patamar de 150 graus durante 1 hora. A segunda etapa consistiu na etapa de tratamento térmico, realizada em forno tubular horizontal, com rampa de aquecimento de 10 graus por minuto. O micro-ondas utilizado na síntese é um micro-ondas doméstico adaptado, que possui na sua parte superior um orifício para introdução da célula reacional, confeccionada em teflon e munida de manômetro e termopar, ao conjunto, um controlador universal para programar temperatura e tempo de síntese. Para analisar a cristalinidade das amostras, foi feito uso da técnica de difração de raios-x, e para analisar a morfologia, a técnica utilizada foi da microscopia eletrônica de varredura. Para obter os valores de bandgap, foi utilizada a técnica de espectroscopia na região do ultravioleta visível, no modo refletância difusa. O processo de fotocatálise foi executado num reator fotocatalítico, sob radiação UVC, e as taxas de degradação da rodamina B foram obtidas através da técnica de espectroscopia na região do ultravioleta visível. À medida que a temperatura do tratamento térmico era elevada, foi mantida a fase ortorrômbica nas amostras, houve um aumento do grau de cristalinidade, foi mantida a forma de nanofios, houve um aumento do bandgap óptico e um melhor desempenho fotocatalítico, resultando em altas taxas de fotodegradação da rodamina B. Os nossos agradecimentos ao Grupo de Pesquisa SECAF, à Universidade Federal de Pelotas e ao CEMESUL da FURG. Obrigada a todos e grata pela atenção. E lembre-se, use máscara, lave as mãos e evite aglomerações. Olá, eu me chamo Lismara Carvalho Marques, sou acadêmica do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Pelotas e bolsista no Laboratório de Geoprocessamento Aplicado a Estudos Ambientais. E tenho um trabalho intitulado A Necessidade de divulgar informações sobre a gestão pública e valorar o cadastro técnico multifinalitário. E como orientadora, a professora doutora Juliana Leandro. Então, o cadastro técnico multifinalitário ele é a base para cidades inteligentes, como forma de tornar a informação pública mais clara para a sociedade.
possibilitando, então, informações georreferenciadas que são essenciais para a tomada de decisão e gestão pública, permitindo um melhor uso dos recursos municipais. Então, o cadastro técnico multifinalitário ele tem 3 pontos essenciais, que é a medição e representação cartográfica ao nível do imóvel, a legislação que rege e ocupa a ocupação do solo e o desenvolvimento econômico do ocupante da terra. Então, dentro desses cadastros temáticos, um que pode ser muito benéfico para cidades inteligentes é a arborização urbana, pois ela possibilita a valorização da árvore no meio urbano e também permitindo que a sociedade adote uma árvore e verifique como ela se desenvolve e ela é cuidada. E existem vários benefícios, então, para a arborização urbana, como a interceptação da água da chuva, o sombreamento, melhora a qualidade do ar, cria um microclima, preserva a biodiversidade, causa um bem-estar coletivo, além de aplacar ventos e ruídos causados pela urbanização. Então, a necessidade de se obter maiores informações sobre a cidade em si está aumentando, e com isso é indispensável o cadastro técnico multifinalitário, para ter uma interação maior com a sociedade, ou seja, contribuindo para a mesma para uma melhora de questão ambiental do município, sendo assim, contribuindo para a gestão pública. A metodologia do trabalho, então, ela está em fase de fundamentação de pesquisa teórica para entender o cadastro teórico multifinalitário e a interação com os cadastros temáticos. Então, a gente está visando a estruturação das informações para a proposta de um aplicativo com a temática de arborização urbana para o desenvolvimento desse aplicativo. Então, a fase inicial é o levantamento do tema e de aplicativos que já existem para a gente definir uma metodologia melhor que será aplicada no desenvolvimento do app. Será utilizado como área de estudo o município de Rio Grande, a Secretaria de Meio Ambiente e suas necessidades quanto ao serviço de arborização, junto com outras informações resultantes desse levantamento do tema em escala mundial. Dentre as cidades brasileiras consideradas inteligentes, não se encontrou nenhuma que possua esse tipo de cadastro de arborização, com disponibilidade para a comunidade inserir informações ou solicitar serviço. Já no âmbito mundial, o projeto mais antigo que vem sendo desenvolvido é o Open Green Map, que existe desde 1995 e destaca-se pelo cadastro de locais públicos verdes em todo o mundo e nem tanto pelas árvores de forma individual, salientando que no Brasil a adesão a esse projeto é muito baixa. Outro grande exemplo de cadastro existente é o New York City Street Tree Map, um site que permite que a sociedade contribua para a catalogação de árvores existentes. Ao todo, já foram catalogadas nos Estados Unidos 692.892 árvores. Dá para cadastrar espécies, detalhes da folha, diâmetro do tronco, conflitos urbanos e também imagens. Como a gente pode ver, no bairro Queens, foram ao todo 246.754 árvores mapeadas, no Brooklyn, 181.230 árvores mapeadas. Na figura 3, então, eu dei um zoom nos quarteirões que existem na cidade. Como a gente pode ver, cada ponto verde, vermelho, são algum tipo de árvore. Eu trouxe aqui a Silver Linden, que ela tem um pontinho vermelho, ela tem um número de identificação, o tamanho do diâmetro do tronco e o endereço mais próximo que você pode encontrar ela. Para concluir, compreendendo o cadastro técnico multifinalitário, a gente percebe o quanto é importante a criação para cidades inteligentes, assim a gente permite uma interação da sociedade e a gestão pública, além de se tornar necessário como política de sustentabilidade e conscientização da população. O investimento em aplicativos e sites desse formato, então, possibilita então a criação de um vínculo maior e também vários benefícios relacionados à população arbórea do município. E quando finalizado, esse projeto ele ajudará o município de Rio Grande e a Secretaria de Meio Ambiente do Cassino. As referências bibliográficas que foram usadas no trabalho. E muito obrigada. Olá, meu nome é Lucas e vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação de comportamento de trocador de calor solo-ar com geometria T instalado na cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Estudos indicam que aproximadamente 10% de toda a energia consumida é destinada para a alimentação de sistemas tradicionais de ar-condicionado. Nos países desenvolvidos, essa porcentagem pode chegar de 20% a 40%, o que mostra a grande importância de procurar soluções mais sustentáveis e econômicas para o conforto térmico. Como alternativa a isso,
estudos para a utilização de trocador de calor solar são apresentados para reduzir custos através da economia de energia elétrica. Seu princípio de operação é bastante simples. Dutos são enterrados em uma determinada profundidade e o ar é forçado a escoar. Pela instalação, as trocas térmicas ocorrem entre o ar e o solo circundante, resultando em uma temperatura mais amena na saída da tubulação. No presente trabalho, estuda-se a aplicação de uma geometria em T atendendo a 2 ambientes edificados, com somente uma entrada de ar para a cidade do Rio Grande no ano de 2016. A metodologia dividiu-se em 5 etapas. Primeiramente, é realizada a criação da geometria do trocador, através do software ANSYS Design Modeler. Num segundo momento, foi gerada a malha computacional no software ANSYS Meshing. Logo após, é feito o processamento no software ANSYS Fluent. Com os resultados, os dados são manipulados no Excel, onde é possível fazer análise de comportamento através do potencial térmico. No Fluent foram simulados 2 anos. O primeiro ano ele é descartado da análise. Isso se dá em função da condição de inicialização que é imposta. Portanto, os dados que foram utilizados nesse trabalho são condizentes somente ao segundo ano de simulação, onde há a confiança em que os dados já podem representar as temperaturas em loco. A modelagem matemática do problema é baseada no princípio da conservação da massa, da quantidade de movimento e da energia. Dadas as características do escoamento, pode-se caracterizá-lo primeiramente como incompressível, pois não há variação do peso específico durante todo o escoamento. Em segundo momento, pode-se caracterizá-lo como turbulento e no terceiro momento como transiente, ou seja, suas características variam com o tempo. Para a modelagem da turbulência, adotou-se o método K-epsilon, que é amplamente utilizado para problemas de engenharia e já foi verificado para estudos de trocador de calor solar. A modelagem computacional foi feita, como já citado, no ANSYS Fluent, onde foram resolvidos os problemas através do método dos volumes finitos. 2 instalações foram consideradas, uma primeira tomada como referência e a outra correspondente à geometria estudada. A instalação referência diz respeito a um duto reto enterrado a 2 metros de profundidade com 30 metros de comprimento. Já a instalação estudada foi instalada na mesma profundidade para fim de comparação, contando com 2 saídas de ar. A relação entre o tamanho do ramo bifurcado e o ramo principal foi de 1. Os valores de temperatura prescritos foram obtidos através do conjunto ER-interim e foram aplicadas para a entrada do ar e também na superfície do solo. Todas as demais faces foram consideradas com fluxo de calor nulo. A velocidade na entrada da tubulação foi considerada e prescrita de 3,3 metros por segundo. Após a simulação, pode-se observar uma coerência nos resultados com a proposta do trocador. A imagem mostra a variação anual de temperatura para a entrada do trocador nas instalações estudada e referência, bem como a variação anual de temperatura para o ar, tomado a 1 metro acima da superfície. Com relação ao comportamento de cada instalação, pode-se reparar que foram bastante similares, apesar da instalação estudada apresentar um comprimento efetivo de escoamento menor do que a instalação referência. Esta imagem mostra o potencial térmico médio. Como é possível observar, os valores são bastante idênticos, tendo a instalação referência superado a estudada somente em alguns picos, contudo, no geral, apresentaram um desempenho bastante similares. Por fim, é possível concluir que a utilização de trocadores de calor solar com geometria em T demonstrou-se uma grande aliada na redução do consumo de energia elétrica, uma vez que proporciona, além da possibilidade de atender a 2 ambientes, uma redução no volume de solo ocupado em 19%, possibilitando assim maior acesso a regiões urbanas onde há escassez de espaço e que foi capaz de apresentar um desempenho energético bastante similar à instalação referência, com uma perda de carga 30% menor quando comparado à instalação com duto reto. Por fim, um obrigado e um agradecimento especial à FURG, ao CNPq e à Escola de Engenharia também da FURG. Olá, meu nome é Adassa, eu sou graduanda do 5º semestre em Biotecnologia e bolsista de Inovação Tecnológica no Laboratório de Genômica Estrutural, sob orientação do professor Vinícius Farias Campos. E hoje eu vou falar um pouco sobre moléculas sintéticas de DNA
para a produção de tilápias tolerantes ao frio. A tilápia é o peixe mais consumido a nível mundial, sendo um peixe exótico e de origem africana. Além do mais, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking de países produtores de tilápia, com aproximadamente 57% de sua piscicultura designada para esse peixe. Em 2019, foram produzidos 758.006 toneladas, com 35% dessa produção localizada na região sul do país. Contudo, por ser um peixe de clima tropical, algumas dificuldades são encontradas para a produção em épocas mais frias, visto que em 22 graus os peixes param de comer e abaixo de 14 graus eles morrem. Com dados de mercado, temos que, devido ao período entre safra, o qual ocorre no inverno, a tilápia pode ser abatida por 252 dias por ano, com um peso de 900 gramas, do qual 32% é utilizado para a produção de filé, o qual tem um preço médio de R$ 20 por quilo. A partir disso, tem-se um faturamento anual de R$ 145.152.000, com uma taxa de 100.000 abatimentos por dia. Entretanto, num cenário sem este fator limitante da temperatura, mantendo-se também a taxa de abatimentos, seria possível faturar R$ 210.240.000 por ano, representando então um aumento de 44,84% na produção. Então, a partir dessa problemática, o nosso grupo de pesquisa refletiu sobre as possibilidades a fim de superar essas limitações. Fez-se então a união entre o conhecimento sobre genes de peixes que seriam tolerantes ao frio, devido a algumas vantagens evolutivas, com o uso da tecnologia do DNA recombinante, a qual baseia-se no fato de que todos os organismos são compostos pelas mesmas estruturas, e, portanto, tem-se a possibilidade de unir sequências de DNA de organismos diferentes, para gerar uma nova molécula de DNA com alguma finalidade específica. Neste caso, essa molécula poderia ser usada para gerar peixes transgênicos tolerantes ao frio. É importante também salientar que a transgênese de animais de produção não é algo novo, visto que ela teve início na década de 70 na Noruega, a partir do primeiro Programa Nacional de Melhoramento Genético de Salmão. Além do mais, no ano passado, o FDA, que é a Vigilância Sanitária dos Estados Unidos, aprovou o consumo de salmão transgênico salzar após constatar que suas características nutricionais não teriam sido alteradas e, portanto, seria seguro para o consumo. Então, a partir do uso de bancos de dados de genes e proteínas, artigos e análises computacionais, foi possível desenhar duas moléculas de DNA recombinante otimizadas para o uso em tilápias. Essas moléculas desenhadas estão relacionadas com a regulação do metabolismo energético dos peixes descritos como tolerantes e têm sua atuação induzida pelo frio. Por fim, as análises computacionais demonstraram que as moléculas são completamente funcionais, visto que mantiveram sua estrutura e, portanto, sua função. Entretanto, são necessários testes em peixes para comprovar a sua eficiência. As sequências foram comparadas em bancos de dados de patente e não demonstraram anterioridade, visto que as já depositadas se referiam a outros tipos de metodologias, como cruzamentos e também análises genéticas. Dessa forma, por ter caráter inovador, as sequências puderam ser patenteadas no INPI. Em suma, foi possível produzir um produto biotecnológico, o qual pode ter a sua tecnologia transferida para o setor produtivo, mais especificamente para empresas da área de genética de peixes, a fim de desenvolver tilápias transgênicas tolerantes ao frio. São algumas referências que utilizei e muito obrigado pela atenção. Olá, eu sou a Andresa Anjos e eu sou graduanda de Zootecnia e integrante do Núcleo de Pesquisa, Ensino, Extensão e Pecuária no PEC. E hoje, sob a orientação da Josiane Feijó, eu vou apresentar o trabalho intitulado Importância do conhecimento sobre a influência do estresse ambiental causado pelo sol na cetonemia de ovinos para o desenvolvimento de novas alternativas.
A produção de ovinos é uma atividade de importância social, ambiental e econômica, e no Brasil, cerca de 87% desses animais estão distribuídos entre as regiões Nordeste e Sul. Regiões estas que apresentam alguns entraves para a produção dos animais, como, por exemplo, estresse térmico, sazonalidade de alimentos, secas e geadas, que podem ocasionar restrição alimentar e consequente balanço energético negativo nesses animais, reduzindo a produtividade e a lucratividade do sistema. Algumas estratégias nutricionais, como metionina e gordura protegida, têm sido utilizadas, porque elas têm a função de mitigar os efeitos deletérios do estresse térmico e as suas consequências, porém a sua eficácia ainda não é muito bem elucidada. Sendo assim, cresce a demanda por novos produtos que consigam otimizar utilização, eficiência e custo. Bom, o balanço energético negativo ele é resultante de importantes alterações do perfil metabólico desses animais, sendo que o aumento de corpos cetônicos, como por exemplo o beta-hidroxibutirato na corrente sanguínea, afetam diretamente a saúde e o bem-estar desses animais. Porém, os seus efeitos no organismo e as repercussões produtivas ainda não são muito bem esclarecidas. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar os níveis de beta-hidroxibutirato de ovinos submetidos a períodos de restrição alimentar expostos à radiação solar e sombra. O estudo ocorreu no setor de ovinos do NUPEC, na Universidade Federal de Pelotas, localizado no município de Capão do Leão. Foram utilizadas 10 fêmeas mestiças Texel Corredale, de aproximadamente 14 meses, e elas foram divididas igualmente em dois grupos, grupo sombra e grupo radiação solar. Os animais passaram por 3 dias de adaptação, 6 dias de restrição alimentar total e 3 dias recebendo alimentação, que consistia em feno de alfafa, ração comercial peletizada, e eles tinham acesso à água durante todo o período experimental. Lembrando que o experimento ele foi aprovado pelo Comitê de Ética. Para a coleta do beta-hidroxibutirato sérico, foram coletadas 5 ml de sangue em tubo com ativador de coágulo, que foi posteriormente centrifugado para a obtenção do soro sanguíneo, e este avaliado em analisador bioquímico automático. Entrando nos resultados, a gente pode observar esse gráfico que é sobre os valores médios de beta-hidroxibutirato sérico dos animais. No eixo X, a gente tem os momentos nos quais foram feitas essas coletas, sendo que de 24 horas a 156 horas é referente ao período de restrição alimentar total, e o período de alimentação representado por N24 e N48. A linha pontilhada representa o limite inferior para a caracterização de balanço energético negativo, e a gente pode observar que ambos os animais dos dois grupos, independente de estarem alimentados ou não, estavam com níveis elevados de beta-hidroxibutirato, o que representa uma ingestão inadequada de alimentos, caracterizando assim o balanço energético negativo e uma ativação do metabolismo lipídico. Quando o beta-hidroxibutirato é abundante na corrente sanguínea, o cérebro pode obter parte da sua energia através da oxidação desse metabólito, ou até substituir a glicose como combustível primário, suprindo cerca de 60% das suas necessidades energéticas, o que pode justificar o encontrado nesse estudo, no qual, após 6 dias de restrição alimentar total, nenhum dos animais apresentava debilidade ou apatia. Bom, após esse período de restrição no qual os animais estavam recebendo alimentação, seus níveis de beta-hidroxibutirato ainda se encontravam acima de 0,8, o que pode ser explicado através da via do metabolismo lipídico que ainda se encontrava ativa nesses animais, corroborando com o que foi encontrado no estudo de Ribeiro em 2003. Sendo assim, conclui-se que, independente da influência do estresse térmico, ovinos submetidos à restrição alimentar permanecem com níveis elevados de beta-hidroxibutirato por pelo menos até 48 horas após o fornecimento adequado de dieta, destacando então a importância de se encontrar novas soluções que sejam capazes de atenuar os efeitos do balanço energético negativo associado ao estresse térmico em ovinos, o que ainda é pouco explorado. Inclusive, o nosso grupo de pesquisa no PEC ele já tem projetos iniciais de produtos relacionados tanto ao estresse térmico quanto ao balanço energético negativo, porém, devido à propriedade intelectual envolvida, eles ainda não podem ser divulgados. Eu gostaria de agradecer, então, à Universidade Federal de Pelotas, ao NUPEC, que é o meu grupo de pesquisa, e principalmente aos órgãos de fomento e à Semana Integrada. Muito obrigada. Olá,
Neste vídeo, eu irei apresentar o artigo intitulado Desenvolvimento de interface para usuário implementada no site da linha de produtos Livraria UFPEL. Este artigo foi escrito por mim, Letícia, e também pela Daniela Azevedo e o Paulo Garcia, sob a orientação da professora Nádia Leshko. Este trabalho tem por objetivo apresentar o processo de escolhas de cores a serem empregadas no site da linha Livraria UFPEL, e também demonstrar o modo como essas cores foram empregadas em diferentes elementos do site. Inicialmente, a equipe de interface do usuário realizou um benchmarking, ou seja, uma análise de sites similares para verificar o modo como esses sites empregavam as cores em seu layout. A partir dessa análise, percebeu-se que a maioria dos sites utilizam cores principais, que são as cores que predominam no site, e cores secundárias para elementos de destaque, como botões, títulos e links. As cores principais e secundárias podem ser tanto complementares quanto análogas. Porém, usualmente as cores complementares são mais utilizadas, pois promovem uma maior contraste entre os elementos. Para o desenvolvimento deste projeto, foram executadas 17 telas que foram categorizadas em 3 grupos: cadastro e login, institucional e compras. A categoria institucional refere-se à homepage do site. Nela estão presentes as informações a respeito da origem do projeto e os seus principais objetivos. A categoria de cadastro e login comporta as telas que compõem o processo de cadastro ou login do site. Nessas telas estão presentes os formulários de cadastro para a coleta de dados pessoais e identificação de cada usuário. A categoria de produtos e compras compreende todas as telas que fazem parte do processo de compra do usuário. Ao iniciar o processo de seleção de cores para utilização no site, deve-se levar em consideração que as cores utilizadas em um layout carregam um importante papel de codificar informações. Dentro deste projeto, a paleta de cores escolhida consiste em uma cor primária, que foi aplicada a textos e elementos de fundo, e 2 cores secundárias, que foram aplicadas a elementos de destaque. Ao termos em vista o direcionamento do usuário ao longo da sua jornada em cada processo a ser realizado no site, foram empregadas as cores secundárias aos botões que levariam à próxima etapa da interação, como por exemplo, nessa tela de cadastro, o botão de finalizar cadastro foi colorido com a cor secundária, com o propósito de comunicar ao usuário de que este botão o levaria para a próxima etapa do processo. As cores secundárias também foram empregadas a certos elementos com o intuito de encorajar o usuário a realizar uma ação, como pode ser percebido nesse exemplo. Nesse caso, a cor secundária foi utilizada com a finalidade de encorajar o usuário a comprar o item salvo na lista de desejo. Outra finalidade atribuída à cor secundária é a de evidenciar um elemento diminuto que poderia facilmente passar como desapercebido, como por exemplo nessa figura, onde a cor secundária é aplicada como um modo de destacar o número de itens contidos no carrinho. A partir desses exemplos, foi possível verificar como as cores foram empregadas na construção da interface de usuário do site da linha UFPEL como um modo de guiar a jornada do usuário. Por fim, é importante ressaltar que a experiência de trabalhar na equipe de criação de interface do usuário para esse site foi uma importante experiência para os integrantes do grupo, pois ela nos proporcionou a oportunidade de trabalhar com um produto real e ajudar a viabilizar os objetivos do projeto Linha UFPEL e Livraria. Muito obrigada a todos pela atenção e tenham um ótimo dia!